Olá, meus queridos e queridas, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. Hoje nós estamos aqui numa energia muito grandiosa, não é? Vamos falar um pouquinho sobre as nossas guardiãs queridas, pombagiras, não é? Nossas amadas. Falar de pombagira para que possa ser desmistificada algumas situações, porque eu recebo milhares e milhares de mensagens, muitas pessoas com medo, muitas pessoas com dúvidas, porque sempre ouviram o oposto sobre as guardiãs, não é? Muitas pessoas até falam que só ouviram de mim que pombagira, na realidade, faz um trabalho bem para o amor, para a luz, não é? Então, por isso, hoje eu decidi trazer um pouquinho sobre elas. Guardiões e guardiãs, pombagiras e exus, são somente para a luz. Mas, devido à ignorância de algumas pessoas, à falta de estudo, pessoas que não têm o mínimo de escrúpulos, são pessoas que utilizam da sua loucura para falar coisas que são inadmissíveis sobre as nossas guardiãs. Tudo que vocês já ouviram, tudo que vocês já puderam ver, até por imagens, não é? Uma coisa que eu não concordo é sobre as imagens, muitas vezes, que temos aí disponíveis, as imagens das pombagiras, que muitas vezes com seios de fora, imagens que nunca condiz com o que ela realmente é. Por quê? Porque essas imagens não são feitas por alguém que realmente conhece o trabalho das guardiãs. Eu mesma gostaria de fabricar uma imagem, aí sim eu poderia colocar ali o real sentido que é a guardiã. Uma imagem vestida toda de branco, de luz, muito bem vestida. E não essas atrocidades que a gente vê por aí. Infelizmente, maioria das vezes, mas muitas, as imagens de Umbanda, as imagens que temos aí, não são confeccionadas por pessoas que trabalham realmente dentro da religião, que conhecem, que estudam e sabem o valor real destas grandes guardiãs, não é? Porque senão não faria uma imagem nua, uma imagem com seios de fora. Isso não representa a pombagira. Isso não representa Exus com chifres, não é? Então isso, gente, é uma atrocidade. Então chega, não dá para ficar mais acreditando nessas coisas. Então hoje eu vim trazer um pouquinho, reduzidamente, o que é um trabalho de uma guardiã, e vamos falar também sobre todos os outros guias. Devido a muitas pessoas pedirem esclarecimento, eu também vou trabalhar com esclarecer, trazendo um pouquinho sobre essas damas e sobre toda a falange, não é? Temos aí muito esclarecimento a ser feito. Então, hoje nós não vamos falar em si de Maria Padilha, em si de Maria Mulambo, Rosa Caveira, Sete Encruzilhadas, Dama da Noite, Sete Luas Negras. Temos milhares e milhares de pombagiras, cada senhora dentro de um arquétipo, cada senhora trabalhando para uma situação, para determinado orixá, mas todas juntas num único propósito, o de levar a luz, o autoconhecimento, a autocura, o direcionamento. Todas trabalham para esta maneira. Se você ouviu qualquer trabalho que seja de amarração, de prejudicar, de tirar o trabalho de alguém, de marginalizar, de ter que beber, de ter que fazer sexo, tudo de coisas que são erradas, negativas, isso não condiz ao trabalho verdadeiro. Isso condiz ao trabalho de pessoas que são, primeiro de tudo, ignorantes, que não têm estudo, não trabalham, nunca trabalharam com uma pombagira de verdade, trabalham com espíritos que se afinam com essas pessoas pelo modo de agir e de pensar. Então, quem são as guardiãs pombagira? Há muitas pessoas que as associam como prostitutas ou simplesmente mulheres que gostam de se expor aos homens e sedentas por sexo. As distorções e preconceitos que temos são imensas, não é? Mas isso é sempre o distorcer do verdadeiro trabalho dessas nossas grandes guardiãs. Muitas são espíritos que já tiveram as suas vivências aqui na Terra, que já passaram muitas e muitas situações e através de muito estudo, de muito, às vezes, até sofrimento, elas chegaram em determinado
patamar, ou seja, em determinado degrau para que ela pudesse vir hoje a trabalhar como uma pombagira. Elas tiveram que estudar muito, tiveram que aprender muito, tiveram muitas coisas para superar, para que então fosse dado a elas a outorga de vir trabalhar dentro de um segmento, pode ser de um templo, de uma casa, ao lado de um filho que ela pode escolher, ela pode ter alguma vivência e escolheu vir como protetora, como guardiã, como mentora daquele filho. Muitas viveram, muitas tiveram várias encarnações. Algumas podem sim ter sido prostitutas, ter trabalhado em determinadas casas, mas não todas, e isso não condiz a ninguém a julgá-las. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Então por que marginalizar, igualar qualquer tipo de trabalho de pombagira com trabalho aí medíocre, quando a gente escuta falar? Infelizmente, nós não temos culpa, nem as guardiãs têm culpa, das pessoas medíocres que dão passividade para que umbas, que são espíritos das trevas, se passar por uma pombagira, usar o nome de uma pombagira. É isso que acontece. Por quê? Porque as mentes dessas pessoas são doentias. Eles acreditam que estão ali trabalhando com uma verdadeira pombagira, mas eles nunca estão trabalhando. E é muito fácil. É muito fácil vocês perceberem o trabalho de uma grande pombagira. É simples. Se nós estamos falando de espiritualidade, se nós estamos dizendo que Umbanda é a prática do amor para a caridade, a caridade é em função sempre do autoconhecimento, da autocura, do autoamor. Como é que uma pombagira que trabalha dentro da lei do Pai Maior vai chegar em qualquer tipo de trabalho, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja na Quimbanda, seja no centro espírita, seja em qualquer lugar, em qualquer templo, chegue a qualquer casa. Pode ser mesmo sem ter qualquer tipo de trabalho, simplesmente ela pode vir, se uma pessoa tem uma mediunidade ali, que ela possa vir dar as suas mensagens. Não importa o tipo de manifestação mediúnica. Como é que uma pombagira vai chegar ensinando mal, falando mal, derrubando pessoas, atrapalhando a vida de pessoas, atrapalhando o casamento, sendo prostituta, como muitos dizem, querendo homens, há muitas vezes aqueles que estão ali no terreiro? Isso não condiz, isso não existe, isso não é um trabalho. Estamos dentro de uma hierarquia, as pombagiras trabalham divididas em diversos níveis. São várias legiões de entidades, uma sempre comandando as outras. Então nós temos uma que está sempre numa hierarquia maior, não é? Então existe Maria Padilha, existe diversas pombagiras que trabalham dentro de um segmento de Maria Padilha. Existe Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria Padilha das Almas, Maria Padilha da Calunga, entre outras. Então não se pode julgar o que não se conhece. Então, parem de acreditar nesses conceitos de pessoas medíocres, sem estudo, que passam coisas erradas, doentias, porque isso está na mente delas, e vocês acreditam, e vocês têm medo, sim, tenham medo desses tipos de pessoa, dessas entidades que não são de luz e não do trabalho verdadeiro de uma pombagira. Então é muito fácil, é muito simples você saber, até hoje, o que você ouviu. Se você ouviu falar mal, é porque você não conhecia a hierarquia de luz que é as pombagira. Você não sabia. Mas hoje, através desse vídeo de esclarecimento de luz que chega até você, você vai saber, peraí. Então essas grandes damas são, na realidade, espíritos divinos que trabalham para o Pai. Escolheram, estudaram muito e muito e muito e muito, porque senão elas não teriam como vir trabalhar sendo guardiãs. Então parem de falar asneira do que vocês não sabem. Para nesse exato momento de acreditar em pais de santos ignorantes que não sabem nem onde está o nariz, que não estudam e falam atrocidades. Que pombagira é isso, é aquilo, que tem que beber, que tem que fazer o mal, que faz amarração, que faz isso e faz aquilo. Não, isso não é trabalho de pombagira, isso é trabalho doente da cabeça daquele tipo de pessoa, daquela casa que trabalha dentro de uma egrégora firmada de luz ou de treva. Então vocês não sabem, mas existem diversos espíritos que se passam pelas pombagiras. Por quê? Porque ali existe um ignorante, porque quando há o estudo, não há como esses espíritos se apossarem da mediunidade de qualquer tipo de trabalho dentro de terreiros ou qualquer lugar.
Então, o que há? Falta de estudo, de esclarecimento. Então não vamos falar o que não sabemos. Vá estudar. Não acredite no que eu estou dizendo, não. Eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando. Eu quero que vocês façam como eu, que um dia me senti enganada, lesada sim, porque adentrei uma casa errada e ali existia um pai de santo ignorante, burro, sem estudo, que fazia coisas horrorosas, trabalhos horrorosos, trabalho de amarração, trabalho para atrapalhar a vida de pessoas, mandavam colocar fogo em carro de pessoas, mandavam destruir pessoas. Eu estava ali olhando tudo aquilo, mas eu não entendia nada, pois eu não tinha estudo. E eu também não trabalhava, porque eu nunca trabalhei dentro desta casa, mas eu estava adentrando para poder entender mais. Quando começou, então, a atingir a mim próprio, porque quando a gente está dentro de um trabalho errado, mesmo que você não trabalhe, a gente vai ser atingido. Nós estamos ali na mesma corrente. Aqueles espíritos que ali estão também vão atuar sobre a minha vida. E a minha vida começou a cair a cada dia mais e tudo dar errado. Tudo dar errado, principalmente a prosperidade, o dinheiro, a abundância. Então eu entendi que alguma coisa estava errada. Eu não estava mesmo no lugar de lei, eu não estava no lugar de luz, porque a luz só vai me encaminhar ao melhor de mim. Não é que uma casa vai me enricar, vai me abrir qualquer tipo de porta, não. Mas eu vou encaminhar para o melhor de mim. Eu vou evoluir. Então as coisas vão melhorar de acordo com o meu estudo e meu esforço. E quando eu estou dentro de uma casa errada, somente coisas ruins são feitas, tudo isso vai retornar para a minha vida. Então, através disso, de eu cair no chão, eu fui estudar. É claro, peraí, o que está acontecendo? Não é isso que eu estou vendo aqui sendo feito nesta casa, que é realmente o trabalho dessas entidades. Eu fui estudar caboclos, boiadeiros, malandros, seu Zé, porque o trabalho que eu via era horroroso. Era trabalhos que não condizia com o que podia ser. Eu achava aquilo, como é que um guardião, uma guardiã, uma entidade pode fazer o que faz? Aconselhar pessoas errado, aconselhar pessoas a fazer coisas erradas. Então, nesse dia, as vendas caiu dos meus olhos, porque eu fui estudar. Então, não acredite no que eu estou dizendo, não. Vai estudar. Temos milhões e milhões de sites, de youtuber, de canal, que ensina o melhor da nossa sagrada Umbanda e também de todas as entidades. Então, vai estudar. Saia da ignorância. Mas não fale mal do que você não sabe, porque você ouviu de uma boca suja de alguém que não tem estudo, falando das guardiãs. Eu não suporto isso. Porque eu sei o trabalho divino dessas grandes damas. Então hoje eu estou aqui para falar aos quatro cantos mesmo, para que chegue aos quatro cantos o trabalho das guardiãs, das pombagiras, assim como dos Exus, são sempre para o bem, são sempre para o discernimento, para o equilíbrio. Se você está caindo na sua vida, se as coisas estão erradas, é por sua própria culpa. Não é entidade nenhuma que fez esse trabalho. Existe trabalho do mal? Existe, porque você se conectou a ele. Mas nenhuma pombagira, Exu, que é de lei, vai atrapalhar a vida de ninguém. Então não culpe Exu nem pombagira. Culpe o lugar errado que você frequentou, a pessoa errada que você se afiliou, as pessoas erradas que vocês acreditaram, pagaram muitas vezes trabalhos. Então isso virá consequências. As guardiãs pombagiras não são a representação da sexualidade e nem da sensualidade, mas sim frenam os desvios sexuais dos seres humanos e direcionam essas energias para a construção da espiritualização, evitando então a destruição espiritual e material de cada ser. Então elas não vêm para falar para suas filhas fazerem sexo com todo mundo. Isso não existe. Ainda essa semana uma pessoa me disse que uma pessoa, a casa que ela estava trabalhando, disse que para ela receber a pombagira dela, ela precisava ir sem roupas de baixo. Me digam se realmente isso seria verdade. Então, existe o quê? Uma casa sem lei, uma casa sem regras, uma casa que não tem estudo. Então, fala uma atrocidade dessa. Uma pessoa sem estudo é capaz de seguir o que o outro está falando. Então, vão estudar e saiam da ignorância para que ninguém faça com vocês o que vocês não merecem. Porque muitas vezes nós somos, sim, iludidos, ultrapassados para trás. Então, o vício de acreditar errado está aí na mente dos encarnados e também de alguns desencarnados.
As pombagiras, as guardiãs, elas são grandes magas, muitas vezes foram feiticeiras, bruxas em outras vidas, elas conhecem todo tipo de fraqueza humana, elas são executadoras da lei. Cabem às guardiãs pombagiras esgotar qualquer tipo de vício ligado ao sexo e equilibrando o ser humano. Então as guardiãs, elas não são Exus fêmeas, como muitos dizem, mulher de Exu, mulher de 7 maridos, param de falar essas asneiras. Elas são simplesmente luz, elas são simplesmente um espírito que resolveu trabalhar nessa linha, teve aí a bênção, teve a permissão dentro de uma lei, ela responde uma lei, então ela não pode também intervir nos nossos caminhos, fazendo qualquer atrocidade, não. Tudo que ela fizer terá permissão, porque ela está sobre ordens de sempre um maior. E sempre para a lei, para a hierarquia de luz divina da nossa evolução. E todos trabalham para Deus. Elas se manifestam na Umbanda, em qualquer tipo de religião, através aí das hierarquias, não é? Usam seus elementos mágicos, ativados através de oferendas, elementos religiosos, sempre num templo, numa casa. Elas vitalizam e desvitalizam qualquer tipo de situação. Elas esgotam o emocional, elas despertam em nós o desejo de querer ser melhor a cada dia, de direcionar a nossa vida, de querer sair de determinadas situações. As pombagiras de trabalhos que trazem para nós o esclarecimento, elas são maravilhosas. Qualquer tipo de enfermidade, elas trazem o tipo de cura, porque tudo está dentro de nós. Elas só fazem isso ressurgir, a gente encontrar essas respostas que estão dentro de nós. Elas procuram nos direcionar sempre à caridade, a ajudar, a ser pessoas melhores, a perdoar. Então, como é que vamos ligar as pombagiras guardiãs a essas loucuras que as pessoas falam? Aterrorizam que ela acaba com o casamento, que ela destrói isso, que ela faz amarração, que ela traz o homem amado em 2 dias, em 3 dias. Isso não existe. Isso é trabalho feito de outras pessoas, de outros espíritos, que nunca são guardiãs, que são espíritos de trevas, que estão ligados a médiuns, a pai de santos, a pessoas esclarecidas muito mal, pessoas sem estudo, que trabalham fora da lei. Mas uma coisa é certa, tudo que se faz está sobre uma lei divina e todos vão ter as suas consequências, seja como for nesta encarnação ou mesmo depois. Então, vamos hoje abrir os nossos olhos e começar a ver o trabalho dessas grandes guardiãs com respeito, amor, carinho e compreender que não há uma pombagira dentro da lei que trabalha para o mal. E tudo que vocês ouviram, tudo que vocês passaram, se passaram por determinadas casas e viram trabalhos errados, é porque é a maneira daquele povo trabalhar, daquela casa. Eu respeito todos os trabalhos, mas aqui hoje eu estou apenas falando o que é verdade, que pombagira é um espírito de luz, e espírito de luz não vai conduzir os seus filhos a errar, a fazer o mal, a destruir casamento, a querer o outro se ele não a quer. Isso não existe, pombagira nenhuma vai interferir no livre-arbítrio do outro. Ela vai te dar condições, ferramentas para que você mesmo veja que aquilo não é do seu caminho, que se o outro não está com você é porque ele não quer e ele tem o direito. Casamentos são ciclos, relacionamentos também são ciclos, inicia e termina, e que você também tem que entender. O que é seu está guardado e virá para o seu caminho. Então, as grandes pombagira atuam sempre para neutralizar qualquer tipo de situação negativa, para curar demandas, para curar qualquer tipo de dor que nós colocamos no nosso íntimo. Elas atuam fazendo, então, que nós possamos despertar em nós o melhor. Cortam qualquer tipo de trabalho de magia sexual negativa, né? As tais das amarrações, na realidade, elas é quem desfazem, elas quem organizam tudo isso. Porque se você está infligindo um livre-arbítrio de alguém, fazendo um tipo de amarração, o nome já está dizendo amarrar. Você gostaria de ser amarrado a alguém? Então como é que você pode querer o outro se ele não a quer? Isso não existe dentro da lei. Vai ter que arcar com as consequências. Se fez, vai ter que arcar. Uma hora o universo vai cobrar. A lei divina está aí para isso. Lei existe para isso.
Todo mal que é direcionado um dia retorna para você. Então, elas estão sempre trabalhando sobre a lei divina. Então elas trabalham para o bem, para o amor, neutraliza, desmancha qualquer tipo de feitiço do mal. Muitas pessoas chegam numa situação esgotável e elas vão então transmutar isso, tirando esses lixos, tirando larvas astrais, espíritos que estão ali atrapalhando a vida daquele consulente. Então as pombagiras vão fazer esse trabalho, combatendo qualquer tipo de vício, de escravidão, seja qual for. Sempre, claro, vendo se aquele consulente, aquele filho que está ali, tem merecimento pelo que está pedindo. Se não tiver merecimento, se não tiver dentro da lei que o pai determina, olha, esse filho não pode, ele tem que passar certas coisas, elas não vão interferir. Então não é, eu pedi isso para minha pombagira e não deu certo. Mas é claro, vocês estão achando que pombagira é empregada? Elas fazem o que nós queremos, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quem foi que disse isso para vocês? Elas são guardiãs. Elas estão para nos auxiliar quando nós temos merecimento, não para realizar desejos. Não são palhaças nem fantoches. Elas não vão nunca interferir no que nós precisamos aprender e passar para evoluir. Isso nunca. Então não é isso. Não é essa sintonia. Como é que eu faço para cuidar da minha pombagira? Não é isso também, meu Deus, como é que eu faço para cuidar de pombagira? Como é que eu sei o nome da minha pombagira? Muitas pessoas perguntando isso. Primeiro, firme a sua mente no que é que você está fazendo, nos seus pensamentos. Elas não estão nem aí com nomes, e sim como é que você direciona o seu caminho. Nomes vocês só vão ter se forem trabalhar, se forem desenvolver, e se realmente estiverem numa casa de lei correta. O próprio caboclo, entidade chefe do terreiro, vai trazer o nome, se vocês tiverem merecimento. Ou se vocês estiverem no sonho, pode ser que elas venham se apresentar. Então isso não depende de vocês, e sim delas, do momento certo. Então parem de querer saber nomes, de querer coisas que não estão disponíveis para vocês no momento. Para cuidar delas, vocês precisam atuar na harmonia, no bem, no amor. E é claro, uma taça de champanhe, um cigarro, uma rosa, ervas, folhas. Tudo que eu puder oferecer, eu vou oferecer do meu coração. Aí é um problema meu. É minha guardiã. O que você faz para uma pessoa que você ama? Oferenda maior. Eu gosto sempre de oferecer muitas rosas, flores, um bom perfume quando eu posso, uma rosa com perfume. E aí eu vou estudar e vou oferecer para a minha guardiã o que ela realmente usa para trazer equilíbrio e harmonia para a minha própria vida, porque ela usa esses elementos. Então vocês precisam sair da ignorância e começar a estudar para entender a grandiosidade de uma pombagira. E parar de acreditar nas pessoas que não estão evoluindo, que estão lá, são ignorantes e trabalham com espíritos daquela mesma vibração. Mas isso a lei divina vai cobrar daqueles filhos. Então não julgue. Porque aquele lugar que eu fui falou isso, fez isso. É um problema deles. Eles estão acreditando naquilo que estão trabalhando. Então respeitamos o trabalho de cada pessoa. E que cada um vai arcar com as consequências de tudo que faz. Mas você, hoje, se está ouvindo, saia da ignorância. Acredite nas grandes pombagiras como luz e coloque essa força dentro de você. Tá? Então, quando alguém falar mal, quando alguém falar de qualquer tipo de trabalho, você fale, mande esse vídeo para essa pessoa. Elas são grandiosas, elas conhecem o mais íntimo que vai dentro de nós, porque elas já viveram por aqui, elas já passaram muitas e muitas situações, já estiveram em todos os lugares, na luz e nas trevas, então elas têm aí a honra, a ortoga de poder nos ajudar, porque elas sabem de todos os caminhos, elas são valorosas, elas trazem muita sabedoria antiga. Elas são guerreiras, heroínas, protetoras e grandes magas. Lembrem-se disso. Elas são conhecedoras muito, muito fortes das magias. E vão trazer tudo isso como forma de trabalho. Então nós precisamos estudar para que quem possa utilizar da sua mediunidade de trabalhar com essas damas possa ter o que oferecer a ela. Se não tem nada na mente, o que é que ela vai usar? Como é que ela vai trazer uma palavra se você não tem nenhuma para ela poder usar? Como é que vocês acham? Eu não preciso estudar porque a minha pombagira sabe tudo. Errado, ela sabe tudo e você? Ela tem que usar o seu corpo físico, então ela precisa da sua mente. Você tem que ter ferramenta para que ela possa utilizar quando ela precisa. Então por isso o estudo
é infinito. Nós vamos embora desta vida e não vamos ter aprendido nem um terço do que nós precisamos aprender. Então hoje eu quero que vocês entendam essa força divina que é a nossa grande guardiã, as guardiãs. A força é a mesma, tanto para o bem quanto para o mal. Basta como é que vocês vão usar. Então é claro, tem pessoas que fazem o uso das pombagiras para o bem, tem aqueles que usam o nome da pombagira para o mal. É uma consequência de cada um. Ser guardião pombagira é viver 1000 vezes em apenas uma vida. É lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora. É estar antes de ontem e depois do amanhã e desconhecer a palavra recompensa, apesar dos seus atos. Ser guardiã pombagira é caminhar na dúvida cheia de certezas. É correr atrás das nuvens num dia de sol e alcançar o sol num dia de chuva. Ser guardiã pombagira é chorar de alegria e muitas vezes sorrir com tristeza. É cancelar sonhos em prol de terceiros. É acreditar quando ninguém mais acredita. É esperar quando ninguém mais espera. Ser guardiã pombagira é identificar um sorriso triste e uma lágrima falsa. É ser enganada e sempre dar mais uma chance. É cair no fundo do poço e emergir sem ajuda. Ser guardiã pombagira é estar em 1000 lugares de uma só vez. É fazer 1000 papéis ao mesmo tempo. É ser forte e fingir que é frágil para ter um carinho. Ser guardiã pombagira é se perder em palavras e depois perceber que se encontrou nelas. É distribuir emoções que nem sempre são captadas. Ser guardiã pombagira é comprar, emprestar, alugar, vender sentimentos, mas jamais dever. É construir castelos na areia, vê-los desmoronado pelas águas e ainda assim amá-las. Ser guardiã pombagira é saber dar o perdão, é tentar recuperar o irrecuperável, é entender o que ninguém mais conseguiu desvendar. Ser guardiã pombagira é entender e estender as mãos a quem ainda não pediu, é doar o que ainda não foi solicitado. Ser guardiã pombagira é não ter vergonha de chorar por amor, é saber a hora certa do fim, é esperar sempre por um recomeço. Ser guardiã pombagira é ter a arrogância de viver, apesar dos dissabores, das desilusões, das traições e das decepções. Ser guardiã pombagira é ser mãe dos seus filhos e dos filhos dos outros e amá-los igualmente. Ser guardiã pombagira é ter confiança no amanhã e aceitação pelo ontem. É desbravar caminhos difíceis em instantes inoportunos e fincar a bandeira da conquista. Ser guardiã pombagira é entender as fases da lua, por ter suas próprias fases. É ser nova quando o coração está à espera de um amor, ser crescente quando o coração está se enchendo de amor, ser cheia quando ele já está transbordando de tanto amor, de tanto amor, e minguante quando esse amor vai embora. Ser guardiã pombagira é hospedar dentro de si o sentimento de perdão. É voltar ao tempo todos os dias e viver por poucos instantes coisas que nunca foram esquecidas. Ser guardiã pombagira é cicatrizar ferida de outros e inúmeras vezes deixar as suas próprias feridas sangrando. Ser guardiã pombagira é ser princesa aos 20, rainha aos 30, imperatriz aos 40, mas especial a vida toda. Ser guardiã pombagira é conseguir encontrar uma flor no deserto, água na seca e labaredas no mar. Ser guardiã pombagira é chorar calada as dores do mundo e em apenas um segundo já está sorrindo. Ser guardiã pombagira é subir degraus e se os tiver que descer não precisar de ajuda. É tropeçar, cair e voltar a andar. Ser guardiã pombagira é saber ser homem, super-homem quando o sol nasce e virar Cinderela quando a noite chega. Ser guardiã pombagira é, acima de tudo, um estado de espírito, é ter dentro de si um tesouro escondido e ainda assim dividi-lo com o mundo. Então, meus amores, reflitam sobre tudo que foi falado. As grandes guardiãs estão sempre trazendo para nós a oportunidade de mudança.
Nossas queridas pombagiras podem trazer o melhor para nós, não é? Mas para isso nós precisamos também acreditar. Pombagira, pombagira, pombogira, bombogira. Seu nome devira de Pambunígila, como é conhecido em Angola, não é? Conhecedora de muitos mistérios, de muitas magias. Ela possui todos os instintos femininos ao extremo, nos ensinando a agir com força e convicção. Devido às diversas influências culturais da nossa sociedade e demais religiões, Exu e Pombagira muitas vezes foram marginalizados. Isso me entristece. Por isso, eu quis trazer essa grandeza. Hoje, para que você tenha uma visão mais ampla do que é o trabalho desta guardiã. Elas são somente luz. Cada uma à sua maneira, cada uma com o seu trabalho. Rainha das Sete Encruzilhadas, Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Sete Saias, Pombagira Cigana, Pombagira Rainha, Maria Quitéria, Rosa Caveira e tantas outras que trabalham lindamente. Então, meus amores, vamos terminar toda essa reflexão com uma mensagem divina, com uma oração. Essa mensagem termina agora. Salve nossa Rainha da Noite, salve nossa tão gloriosa Maria Padilha. São 12 horas em ponto e o sino já bateu. Sei que nesta hora, pela força do vento, a poeira vai subir e com ela também subirá todo o mal que estiver no meu corpo. No meu caminho e na minha casa, tudo se afastará da minha vida e com a força e o axé de Maria Padilha, que meus caminhos a partir deste momento em que os ponteiros se separam estarão livres de todos os males, materiais e espirituais. Pois a luz que clareia o caminho de Maria Padilha também há de clarear os meus caminhos. Por isto, sempre estarei desta posse, desta grande oração. Saudação, minha grande guardiã de luz, salve todas as grandes pombagiras. Laroê Pombagira, o seu significado é salve Pombagira. A pombagira é a protetora da mulher, de todas as mulheres e também de todos os homens, aqueles quem podem recorrer a ela. Qualquer um pode recorrer a ela. Ela é a mãe que procura forças para lutar e alcançar os seus objetivos. Ela traz através da sua força, do seu magnetismo, as realizações, se tivermos merecimento. Então, que hoje vocês possam refletir sobre tudo que foi falado e não mais ter medo, ter dúvida de que realmente, quando você ouvir falar o nome de Pombagira, você saberá que ela é somente luz, somente força de direcionamento. E sempre numa encruzilhada da sua vida haverá uma pombagira a te guardar, te proteger, te guiar para o seu melhor. Laroê, belas damas. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá.